Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, meu Senhor da glória. Solta os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Oremos. Senhor, meu Deus e eterno Pai, estamos aqui, Senhor Jesus, para louvar e agradecer ao Teu nome, Senhor, porque só Tu, Senhor, é santo, só Tu é fiel, Senhor, sobre as nossas vidas. Toma cada um de nós em Tuas mãos, Senhor, que o Senhor possa ir de encontro às nossas famílias, Senhor. Queremos agradecer, meu Pai querido, pela essa primeira parte deste culto, meu Pai. Que o Senhor venha abençoar, Senhor Jesus, a segunda parte desse culto, meu Pai. Que cada um venha sair daqui, Senhor, saciado, Senhor Jesus, com a Tua palavra, Senhor Jesus, guardada no coração de cada um, Senhor. Abençoa cada um de nós, não só hoje. Amém, Senhor. Aleluia. Bendito é o Cordeiro de Deus. Obrigado, Senhor, porque é o Senhor que tem nos escolhido. E a minha oração nesses últimos dias é: obrigado, Deus, pela confiança. Em minha oração eu sempre digo ao Senhor: eu tenho consciência, Pai, que sou um pecador, um miserável, mas o Senhor me escolheu. O Senhor te escolheu. E hoje nós estamos aqui reunidos no nome de Jesus, na quinta de ensino, escola de profeta. Cadê os profetas? Glória a Deus. Alabaçou de comandar. Alguém lembra qual é o tema dessa quinta de ensino? Quem é minha pastora? A voz, o verbo. Evangelista Flávio, meu pastor, jogou duro. Não tem problema. O importante é que nós estamos aqui para cumprir o querer, o fazer e o realizar de Deus. O tema desta quinta de ensino, escola de profeta, é o verbo, o princípio de tudo. Vamos entender quem é esse verbo. Abra sua Bíblia, sem perca de tempo. Pai, em nome de Jesus, toma este lugar em glória. Livro de João, Evangelho segundo escreveu João. Primeiro, o verbo. Vamos aprender o poder do verbo. Vamos descobrir quem é o verbo. Vamos entender e aprender quem é este verbo. A palavra de Deus diz no livro de João, Evangelho segundo escreveu, Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo 1 a seguir diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Já que você está em pé em reverência à palavra, vá lá em Gênesis, primeiro livro, para poder esta palavra ficar gravada no seu coração. 1 João,
João capítulo 1 e Gênesis 1. Você vai saber quem é o verbo. Gênesis 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. 3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Disse Deus o que? Haja. E houve. Podeis assentar. No livro, aleluia, no livro de João, a palavra de Deus diz que o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No livro de Gênesis diz que Deus, no capítulo 1, versículo 3, disse Deus: haja luz. A palavra haja é um verbo mesmo referente a ver. Haja é o mesmo que trazer à existência aquilo que não existe. É um verbo. Então, quando Deus disse haja luz, Ele trouxe a existência. E a palavra de Deus diz no livro de João, capítulo 1, verso 1 a seguir, que o verbo estava com Deus. A palavra de Deus diz também no livro de João, capítulo 1, 14. Se você vê aí o 14, o que é que diz o 14? Quem encontrar primeiro, lê em voz alta aí. Livro de João. Pode ler, Micaela. Aleluia. Quem é o verbo? Jesus. Alabaçou de comanai. O verbo, o princípio de tudo. O princípio de tudo foi Deus dizer: haja luz, e houve luz. A palavra de Deus diz que quando Deus disse haja, Ele trouxe à existência a luz. Nós vamos entender junto hoje aqui o poder do verbo, o poder de Jesus. Qual é o verbo que você tem usado no seu vocabulário do dia a dia? É: eu vou conseguir. Verbo conseguir. Qual é o verbo que você tem utilizado? Você tem ministrado na sua boca, na sua mente, no seu coração? Posso fazer a pergunta? Pode. O verbo é o poder? O verbo é o poder. O verbo é Jesus. O verbo é a palavra. Porque Deus disse haja. Você vai lá no livro de João, diz que o verbo, no princípio, era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Irmãos, presta atenção no que está dizendo aqui. Diz que no início, o livro de João, João 1 diz: no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Irmãos, por que a palavra de Deus faz ênfase 3 vezes no verbo? Aleluia, Jesus. Será que nós não podemos parar para dizer assim, por que Deus fez ênfase, deu ênfase ao verbo 3 vezes em um único capítulo? Em outras palavras, ele podia dizer assim: olha, no princípio era o verbo, o haja. Aleluia. No princípio, as coisas foram criadas por intermédio do verbo. Deus sempre trazia à existência tudo que Ele fez. Tudo que Ele fez foi trazer à existência aquilo que não existia. E quem que estava no princípio de todas as coisas? O verbo. E quem é o verbo? Jesus de Nazaré. Porque no 14 diz que o verbo se fez carne. Ninguém o fez, ele se fez. Meu Deus. Alá, show, manaba. Eia! Santo Deus. Eia! Aleluia, Jesus.
Ninguém o fez, ele se fez. O Deus vivo se fez carne e habitou no meio de nós. O verbo, o poder, o princípio e o poder de todas as coisas. Quem é esse verbo? Jesus. Alabaçou de Comanai. Irmãos, porque, irmão, quando você lê, observe na leitura, o Espírito Santo de Deus vai te chamar a atenção nas coisas que estão escritas. Eu quero dizer que os tesouros escondidos estão aqui. E quando o Espírito Santo de Deus estiver aqui conosco, o Consolador, ele vai te dar discernimento. É o que ele tem feito com a irmã Elizabeth. Ela recebe a inspiração e vai para onde? Para a Bíblia. É o Espírito querendo falar mais. E no versículo 1, a palavra de Deus faz questão de enfatizar o verbo. O verbo, e o verbo aqui, irmão, para você entender, o verbo está em letra maiúscula. Está falando da pessoa de Deus, o Todo-Poderoso, o Shalom de guerra, o El Shaddai, o grande eu sou. Ele faz questão de dizer que o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ei, irmão, por que está escrito 3 verbos aqui? Porque no livro de João, capítulo 1, a palavra faz referência do verbo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Pai, Filho e o Espírito Santo. Porque alaba, sou de comanai. Aí agora você recebe assim, ó. Você faz as ligaduras do Velho Testamento e o Novo Testamento. Você pega Gênesis e entrelaça com João, porque João estava falando das revelações de que existia naquele dia, quando Deus falou: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus estava falando com a Trindade, os verbos, o verbo princípio de tudo. E a palavra de Deus diz no livro de João, capítulo 14, que o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Jesus Cristo, ele veio na concepção. O Espírito Santo de Deus pousou sobre Maria e ela foi bem-aventurada. Ela foi concebida, o Filho de Deus, o Pai, o Espírito e o Filho. Então ela gerou o Filho de Deus, ou ele se fez carne e habitou no meio dos homens. Eia! Todo aquele que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele andou na terra como homem e como Deus, Ele é o Senhor da sua vida. E a palavra de Deus diz que Jesus Cristo nasceu por intermédio de uma mulher. Ele nasceu, cresceu e habitou no meio de nós. Eu quero fazer referência. Nós vamos passar no Novo Testamento. Nós vamos passear nos 3 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas, e já entramos em João. Então eu vou fazer o seguinte: nós vamos voltando. Eu quero mencionar a visão desses homens que andaram com Jesus. Nós temos que entender que os evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos, evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, segundo escreveu Mateus. Por quê? Porque foram homens que andaram com Jesus. Amém, irmã? Então receba. Por que evangelista? Porque esses 4 homens andou com Jesus,
E você vai entender que de cada evangelho, às vezes você lendo um evangelho tem uma visão daquele milagre que Jesus fez. Às vezes um evangelho fala mais e outro fala menos. Tem mais palavra e tem menos palavra. Por quê? Depende do ponto de vista de cada um que estava com Jesus. É como vocês estão aqui. Quem está na portaria, amanhã procurar como é que foi o culto. A missionária Micaela vai ter ela vai fazer uma leitura do culto. Já vocês vão ter outra. Então o evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu esses homens, segundo escreveu Mateus, Marcos, Lucas e João, foi porque andou com Jesus. Eles só escreveram isso aqui, irmã Elizabeth, porque eles andaram com Jesus. Aleluia. Nós já passamos por João. Começamos com João. Isso é bom, irmã. Deixa explodir aí dentro do seu coração esse espírito, essa revelação. Isso é bom. O que você acabou de receber aí, Alá, Show, Maná, Bassou, é poder de Deus. É entendimento. Porque eu te digo que você só vai começar a desfrutar daquilo que você entender. Então você começou a entender o que é os evangelhos. Então a partir de hoje você vai desfrutar. Você vai começar a ver a Bíblia em 4D, 4 dimensões. Porque 3D é para os fracos. Esses homens aqui, eles narram a história de Jesus Cristo em 4 dimensões. Aleluia. Nós passamos por João. E João diz que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Agora você vai lá, eu quero fazer referência a um homem. Você vai abrir você estava em João, você volta para Lucas. Você volta para Lucas, bem pertinho aí mesmo de João, voltando bem pouquinho, capítulo 18. Eu quero estar fazendo a menção nos 3 evangelhos, Lucas, Marcos e Mateus. E vocês vão ver que eles têm uma peculiaridade em narrar a visão. Abra a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 40. Nós vamos pegar nós vamos pegar Gênesis, nós vamos pegar o livro de Gênesis, capítulo 1, nós vamos pegar João, capítulo 1, vamos juntar e vamos explodir na passagem que Jesus Cristo curou o cego de Jericó. Diz a palavra de Deus, 40. Olha o que é que Lucas escreveu. Lucas escreveu isso porque ele viu. Glória a Deus. Diz assim o 40. Então Jesus, parando, mandou que lhes trouxessem. Espera aí, que lhe trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que eu te faça? Isso foi Jesus perguntando para o cego. E ele disse: Senhor, que eu veja. 42. Disse-lhe Jesus: vê, a tua fé te salvou. E logo viu. E em seguida, glorificando a Deus, todo o povo, tendo visto, dava louvores a Deus. Irmãos, vocês conhecem essa passagem aqui, o cego de Jericó? Quando Jesus ia passando por Jericó, perto de Jericó, diz a palavra de Deus, vocês conhecem já a história, que esse cego estava sentado e ouviu falar, viu não, ele viu só depois que Jesus curou ele. Ele ouviu que Jesus estava a passar por ali, então ele grita: Jesus Cristo, tem misericórdia de mim. Aleluia. Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a palavra de Deus diz que Jesus, o 40 aqui no livro de Lucas viu e ouviu. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse e disse:
que queres que te faça? E ele diz: Senhor, que eu veja. 42 diz: e Jesus lhe disse: ver. Jesus Cristo disse: ver. Ver aqui é o verbo. E ele viu. Você vai voltar aí agora para o livro de Marcos. Vai voltando. Marcos capítulo 10. Eu quero ler as passagens para você entender. E a gente já está mergulhando. Capítulo 10, verso... Voltando, viu? Lucas, Marcos, capítulo 10, versículo 50. Olha o que é que Marcos escreveu, a mesma história. Irmã Elizabeth, Marcos estava ali também, junto com Lucas. Olha o que é que Marcos viu. Eu quero fazer uma pergunta: se Lucas tinha o que ele viu, Marcos viu o que Lucas não viu. 50, todos acharam? E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi a ter com Jesus. Você observou aí? Você observou o que tem aí? Marcos viu o cego lançando sobre a capa. Já tem outro detalhe. Você está entendendo? Você então clamou dizendo: Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, lhe trouxe. Irmãos, Marcos viu, os 50, a palavra de Deus diz, a palavra de Deus, 49, Jesus parando disse que chamasse ele. Olha, Marcos já está dizendo que ele viu Jesus chamando o cego e diz: tem de bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Se você observar na passagem de Lucas, não tem essa narração, mas Marcos viu isso. E ele, lançando de si a capa ao cego, foi ter com Jesus. 51, Jesus falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E aí o cego disse-lhe: mestre, que eu tenha vista. Você viu a mesma situação narrada de forma diferente? Então, e Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo ele viu, e em seguida seguiu Jesus pelo caminho. Percebeu? Quando chegar em casa você vai perceber os detalhes. O que Mateus viu, ele narrou. O que Marcos viu, ele narrou. Marcos teve mais detalhe. Agora volte mais um pouquinho aí. Eu preciso fazer essa junção. Mateus capítulo 20. Olha o que é que Mateus viu. Oh Jesus, isso é lindo. O que é que Mateus viu? 20. Eu vou ler a partir do 29, a história toda. 20 e 29, todos acharam? Mateus era voltando aí. 20 e 29. E saindo ele de Jericó, todos concordaram, porque todos saíram junto com Jesus. Mateus, Marcos e Lucas. Saindo ele de Jericó, seguiu uma grande multidão. Eis que dois cegos, assentados junto ao caminho, ouviu que Jesus passava, clamando, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão repreendia para que ele calasse. Ele, porém, cada vez mais clamava, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou e disse: que quereis? Já mudou aqui. Que quereis
que eu vos faça? E disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Está ouvindo aí? Viu aí a narração totalmente diferente? Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe os olhos, e os seus olhos viram, e eles seguiram. Aleluia. O que tem que nos chamar a atenção nesses 3 evangelhos são a concordância. A concordância que Mateus concordou com Marcos e Lucas, que eles estavam saindo de Jericó e os cegos estavam no meio do caminho. E que também o cego, eles concordam que o cego gritava, chamando a atenção. E que Jesus parou e fez uma pergunta. Todos concordaram com a mesma coisa, todos viram, só narraram de maneiras diferentes. Todos concordaram que Jesus parou e falou assim: o que queres que eu te faça? Eu quero dar uma parada aí, porque hoje Jesus pergunta para você. Ele vai fazer essa pergunta. Certamente ele faz essa pergunta todos os dias. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mas ele não pergunta para você do jeito que pergunta para a irmã Elizabeth, porque ela tem uma forma de narrar, de ver Jesus Cristo. Você vê que cada um narrou uma forma, mas o objetivo era o mesmo. Um falou: o que quereis que eu te faça? E o outro já disse: que queres? Certamente Jesus chega para você em dado momento e fala: o que queres agora? Ele vem até você e fala: filha, o que verdadeiramente você está precisando? Porque o nosso linguajar é diferente. Mas quando você conhece a Jesus, caminha com Ele, sabe que Ele está falando com você. Ele chega até você e fala na sua linguagem: o que é que está acontecendo? O que queres que eu faça? Em outras versões, irmãos, eu quero dizer para você que tem algumas traduções. Existem algumas traduções que diz que o cego disse: que eu volte a ver. Tem alguma Bíblia que tem essa tradução? Que eu volte a ver? E diz a palavra em outra tradução, diz assim, que o cego diz: que eu volte a ver. E Jesus Cristo impõe a mão sobre ele e diz: veja. E a palavra diz em seguida que e o cego voltou a ver. Mas eu quero te dizer que Jesus Cristo de Nazaré, o Deus de Abraão, o verbo vivo, que se fez carne e habitou entre nós, marcou esse encontro comigo e com você, para dizer assim: volte a ver. Se você tinha uma visão espiritual e perdeu, hoje Jesus Cristo está tocando nos seus olhos. Se você ainda não tinha essa visão, ele está fazendo essa pergunta: o que queres que eu te faça? Que eu veja, Senhor. Senhor, eu quero ver a tua glória. Você não tem problema de querer. Eia! Essa desceu. Eia! Igreja de Cristo aqui na terra, nós não temos problema de querer ver a glória de Deus. Você não tem problema como igreja de querer ver a glória de Deus. Você tem problema quando você quer a glória de Deus para si. Você está entendendo? Eia!
Não temos problema de dizer: Senhor, eu quero ver. Como Moisés falou bem assim: eu quero ver a tua glória. Aleluia, Jesus. Aí Deus falou: Moisés, se tu vê minha glória, minha face, ninguém vê a face do Senhor e fica vivo. Nós não temos problema de pedir para ver a glória de Deus. Pode pedir, irmãos. Esse cego estava, em outras palavras, dizendo: eu quero ver a glória. Aleluia. Nós já estamos indo lá para o livro de Êxodo. Está em Êxodo. Está na Bíblia, irmão. Quando Moisés falou: olha, eu quero ver a glória. Se não tiver em Êxodo, está em Deuteronômio. Se não tiver Deuteronômio, é porque eu não me lembro. Está em Levítico, Número, está ali. Moisés pediu para ver a glória. Em outras palavras, esse cego, o cego de Jericó, pediu para ver a glória de Deus. Nós não temos problema de querer vermos a glória, de pedir para Deus: eu quero ver a tua glória. Nós só vamos ter problemas se nós pedirmos para ter a glória. Porque a palavra de Deus diz que Deus não dá a glória para ninguém. A missionária Micaele liberou aqui. Cara, eu fico impressionado como Deus confirma o que Ele quer ensinar na noite. Falou através da missionária Micaele, do louvor, da missionária Luciana, Elizabeth. Cara, vocês estavam aqui falando e eu, obrigado, Senhor. Ele confirmando o que Ele quer falar com a igreja. Eia, ainda tem pedra nos olhos. Pegou? Tira a pedra. Tira a pedra. Para enxergar a glória de... Olha o que é que Jesus falou bem assim: se crer, verás a glória. Olha Deus falando desde o início do culto. Aquele cego de Jericó, ele falou: cara, eu quero ver a glória de Deus. Você sabe quem é a glória aqui, irmão? Laixou, manabassou, o verbo que se fez carne. Todos estavam vendo. O cego falou assim: cara, eu também quero ver. Quem é esse? Quem é esse que eu posso sentir a glória, mas eu quero é ver? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E ele só tem um grande problema: quando nós decidimos querer ver a glória de Deus, existe uma multidão querendo nos sufocar. Você que não, fica calado, rapaz. Ei, para que fazer isso? Fica aí no seu canto. E naturalmente, aos que andam, segundo dizem, andam com Jesus. Glória a Deus. Mas eu quero dizer que aquele cego estava decidido a ver a glória de Deus. Como Moisés estava decidido a ver a glória. Aí você sabe quando alguém pede para ver a glória de Deus? Deus falou assim: tá bom, você quer ver a minha glória? Deus falou para Moisés: vou te colocar na penha. Eu vou te colocar na penha da rocha. Em outras palavras, eu vou te colocar na fenda da rocha. Ai. Aleluia. Deus de mistério. Eia, para ver a glória de Deus tem que estar na brecha. Eita Deus. Show, manabassou, decomanai. E é por isso que muitos não enxergam mais a glória de Deus, porque não quer estar na brecha. Aí Deus falou: olha, Moisés, alá, show, deixa fluir. Alá, show. Meu Deus, que poder, Senhor. Deus, alá, show. Eita, Deus de mistério, aleluia. Aí Moisés falou: olha, Moisés fez como aquele cego. Eia, existe um momento que nós andamos como cego, mas chega um momento que quando nós sabemos que Jesus Cristo está no caminho, cara, a gente fala: eu quero ver a glória. Aí Deus falou para Moisés: eu vou te colocar na brecha da rocha. Olha onde Deus colocou Moisés, na brecha da rocha. Quem é a rocha da igreja? Jesus. Meu Deus, é forte.
Deus nos coloca junto ao Cristo, ao Verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Aquela rocha representa o Cristo. A palavra de Deus diz que Deus falou para Moisés, olha Moisés, a minha face você não pode ver não, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou passar. Irmão, é forte o que está acontecendo aqui. O mesmo que aconteceu com o cego de Jericó, aconteceu com Moisés. Deus passou, falou, olha, eu vou passar. Quando eu passar, você vai me ver pelas costas. Quando Jesus passou, o cego não viu, mas Moisés estava enxergando, mas não podia ver a face de Deus. O cego queria enxergar para ver a face de Deus. Você está pegando o que está acontecendo aqui? E aí Deus coloca Moisés na fenda da rocha e põe a sua mão e passa. E diz a palavra de Deus, e diz a palavra de Deus, quando Deus passou, Deus tirou a mão de Moisés e Moisés viu Deus de costa. Eia! A palavra de Deus diz no Velho Testamento que Moisés, ele viu o Senhor de costa, mas aquele cego de Jericó viu ele face a face. Nós não temos problema de pedir, mostra-me a tua glória. O grande problema é que nós não entendemos quando Deus mostra a glória dele para nós. A questão é que eu não entendo quando Deus fala, eu te mostrarei a minha glória. Aí ele me pega e coloca na brecha. Ei, irmão, eu quero dizer que brecha é lugar de crente, para ver a glória de Deus. Chorou, mandava som. Irmão, nem sempre nós concordamos com a brecha que Deus nos coloca. É difícil, mas eu quero dizer que nessa brecha Deus está contigo. Eita, quando Ele quer mostrar a glória dele, Ele faz assim, Ele nos coloca em um lugar e fala, filho, eu te mostrarei a minha glória. Como é difícil. A palavra de Deus diz no livro de Ezequiel 22:30 que Deus procura um homem que se coloque na brecha. Teve um homem que Deus colocou na brecha. Deus colocou Moisés na brecha porque ele desejou ver a glória. Mas quando chegou em Ezequiel, Deus procurou um homem que se colocasse na brecha para que ele não destruísse aquela cidade. E todo homem que é levado para a brecha, todo profeta que Deus coloca na brecha, vê a glória de Deus. Aleluia! Por que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós? Para que nós pudéssemos ver a glória de Deus. Aleluia! A palavra de Deus diz que Jesus parou e perguntou: o que queres que eu te faça? Ele disse: que eu veja. Irmãos, ele queria ver a face do Eterno. Ele queria ver a face daquele que iria curá-lo. Ele não só queria ver. Quando Jesus Cristo tocou, Jesus Cristo, ele diz: Efatá, ou abra-te os olhos. Efatá, abra-se. E quando Jesus Cristo curou, você sabe o que é que Jesus Cristo falou? A tua fé te salvou. Por que a fé desse homem salvou ele? Porque a fé desse homem levou ele para uma dimensão espiritual.
Mas a luta, antes dele ser salvo, ele teve que lutar. A multidão oprimia. Meu Deus, que mistério, Jesus. E todo aquele que Deus quer mostrar a sua face, a sua glória, entra no aperto mesmo, irmão. É na brecha. É na brecha como Moisés. É na brecha como no livro de Ezequiel 22:30, que Deus ainda procura um homem que se coloque na brecha. Glória a Deus, aleluia. Deus de mistério, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus ainda procura esse homem, essa mulher, que se coloque na brecha, para que ele não destrua uma cidade, uma nação, para que ele não destrua um povo. Aleluia. Mas quem fica na brecha vê a glória de Deus. Aleluia. Quantos homens e mulheres, pais de família, mulheres, mães de famílias, mães, têm se colocado na brecha pelos seus filhos, pelo seu esposo, sabe que dói. Mas eu quero te dizer, há uma resposta de Deus hoje aqui para você. Você verá a glória de Deus, se credes. A palavra de Deus diz que aquele cego acreditou, irmão. A palavra de Deus diz que o cego acreditou. Eu acredito, Micaele de Luciana, que eu desejo do mais íntimo, eu quero acreditar, eu estou conjecturando, eu quero acreditar, Micaele, que no mais íntimo do ser daquele cego era de ver a face do Senhor. Aleluia. Tem hora que eu vejo Micaele falando, Micaele, minha esposa agora, voltando, falando assim: eu só queria sentir o cheiro de Jesus, abraçar ele, beijar seus pezinhos. Você sabe que desejo é esse? Ver a glória de Deus. Jesus, Filho de Deus, se fez, o verbo que se fez carne habitou no meio de nós. A glória de Deus na terra. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E Jesus pega aquele homem e fez ele enxergar. Vou profetizar. Assim como foi o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó, assim como Deus, Moisés pediu, presta atenção, nós vamos entrar no Velho Testamento, vamos chegar no Novo. Assim como Moisés pediu para ver a glória de Deus, nós não temos problema de pedir para ver a glória de Deus. Só não queira tomar a glória de Deus, porque Deus não dá a glória dele para ninguém. Assim como foi com Moisés, e Deus mostrou, colocou ele na penha da rocha. Assim como é no livro de Ezequiel 22:30, que Deus procura um homem e uma mulher que se coloque na brecha. Por que, evangelista? Para que ele mostre a sua glória. Assim também ele será na sua vida, como ele fez com o cego de Jericó. Ele pergunta hoje para você, ele vai perguntar até o dia em que você encontrar com ele: o que queres que eu te faça? Todos os dias Jesus Cristo, pela manhã, ele vai estar na sua presença e vai perguntar: o que queres que eu te faça, filha, filho? Mas hoje aqui ele está dizendo: a partir de hoje você começará a ver. Você sabe qual foi um dos sinais que a palavra está manifestando aqui? Foi quando a irmã Elizabeth falou assim: agora eu entendo o livro dos evangelhos. Quando a senhora falou que entendia, os teus olhos espirituais abriu. Você começou a enxergar. Quando você começa a ler a Bíblia, e a Bíblia começa a te levar em uma dimensão espiritual, é como Jesus Cristo fez com aquele cego, o cego de Jericó. A palavra de Deus diz que ele passou a ver.
O que foi que aquele cego, qual foi a primeira coisa que o cego viu? Jesus. E o que foi que ele fez? Acompanhou ele. Aleluia. E o que me chama a atenção aqui, irmãos, o que me chama a atenção é que esse cego tem um nome. O cego de Jericó tem um nome. No livro, presta atenção, no livro de Lucas, só para você ver, não precisa acompanhar não. No livro de Lucas fala a cura do cego de Jericó. Já no livro de Marcos, olha o que diz: o cego Bartimeu curado. Ele tem um nome, irmão. E já no livro de Mateus fala a cura de 2 cegos. Mas a passagem é a mesma. O início diz: saindo eles de Jericó. Mateus assegura esta coisa também. E depois foram para Jericó. Marcos. E também a cura do cego de Jericó, acontecendo que chegando eles perto de Jericó, eia, não deixa que nada e ninguém impeça de você ver a glória de Deus. Jesus hoje pergunta: o que queres que eu te faça? A sabedoria, irmão, está na resposta. Que eu volte a ver. O que eu veja. Às vezes você precisa, se você perdeu a habilidade de enxergar as coisas espirituais, muitos precisam voltar a ver. Eia! Mas e quem não tem habilidade ainda espiritual de ver as coisas do jeito que Deus quer nos mostrar? Como é que Jesus queria mostrar a glória para aquele cego? Curando ele. Eita, forte. Eia! A glória de Deus, ela se manifesta com cura. Olha o salto que nós vamos dar aqui agora. Estou encerrando. Olha o salto que nós vamos dar aqui agora. A glória de Deus, ela se manifesta primeiro com cura. Aleluia. Lembra do bom samaritano? Primeiro ele cura. Depois que ele curou, ele colocou o azeite para curar. Depois que veio o vinho. Estou entendendo. Primeiro tem que ser curado para ter alegria. É por isso que existem muitas pessoas amargas dentro da igreja. Estou falando aqui não, porque eu louvo a Deus porque eu vejo pessoas curadas. E só pode curar quem é curado. O sinal da glória de Deus é a cura. Entenda isso. Se você é curado, você vai começar a ver a glória de Deus. Eia, o cego só pôde ver a glória de Deus, o verbo que se fez carne e habitou no meio de nós, quando ele foi curado. Curado em todas as áreas, né? Isto. E quando ele viu a glória de Deus, aconteceu o quê? Ele foi salvo. É impossível um curado que vê a glória de Deus, que vê Jesus Cristo de Nazaré, não ser salvo. O propósito é cura, salvação. O propósito é cura, libertação e salvação. Aleluia.
Se a pessoa não estiver curada, certamente ela vai matar alguém. Eia. Tem muitos que matam, tanto faz, irmão. Tem muitos que matam do púlpito para a nave da igreja, como da nave para o púlpito. Tem muitos que estão assim. Por que, evangelista? Porque não foram curados. E o que é que eles têm que fazer? Eles precisam nascer de novo, como Nicodemos. Isso é recorrente, irmãos. A igreja que mata o pastor e o pastor que mata a igreja. Eu sei lá, o evangelista ou o apóstolo. A gente faz referência a pastor, mas o líder, ele é aquele que dá direção, irmão. É aquele que cria paternidade em você. Quem é que cria paternidade em você? Aquele que você dá ouvido. E você segue junto com ele, né? Você segue ele, porque o erro de muitos é querer que você siga ele, quando o propósito é que nós andamos junto com Jesus, assim como os discípulos na estrada de Emaús. O propósito é andarmos junto, seguirmos junto para Jerusalém. Não é você me seguir, porque o caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo, não é homem. Eia. Se vocês olharem para mim, vocês vão ver erro, vão ver pecado, que precisa cada dia melhorar. A palavra de Deus diz que não há quem não peque, mas aquele que pecar, ele tem o favor de alcançar a misericórdia de Deus. É por isso que nós temos que andar junto. Mas quando o homem, ele deixa de querer ver a glória de Deus e quer a glória de Deus para si, aí ele tem problema. A igreja não tem, nós não temos problema de pedir para ver a glória, como o cego Bartimeu, o cego de Jericó. Ele pediu que para voltar a ver, ele pediu que ele queria enxergar. Como a missionária me quer, eu só queria ver o rosto de Jesus. Nós não temos problema de pedir, como Moisés não teve problema de pedir, mas existe um processo. Você vai ver a glória, eu te coloco na brecha. Estou procurando alguém que se coloca na brecha para mostrar a glória. E assim como o cego Bartimeu viu a glória de Deus, ele viu a glória de Deus. Aquele cego viu a glória, ele viu o rosto de Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. A palavra de Deus diz no livro de João, capítulo 1, versículo 1: e no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Mas um dos três verbos se fez carne. Eia! Um dos três verbos se fez carne e habitou no meio de nós. Andou, caminhou como um homem e operou como Deus na terra. Aleluia. A pergunta que Jesus vai te fazer: filha, filhinho, o que quer? O que queres? Quando você falar, Senhor, eu preciso disso, Ele vai te colocar na brecha. Então fica na brecha para você ver minha glória. Eita! Como diz meu amigo Carlinhos, eita, não é fácil não. A gente pede uma coisa para Deus e Ele vai, pega nós e coloca na brecha. Mas depois a gente descobre que é melhor. Fique na posição, fique na brecha, em outras palavras. Para você ver a glória de Deus. Tem os mistérios de Deus revelados. Aleluia. Então, quando nós quisermos ver a glória, nós não temos. Eu estou recorrente nessa passagem. Estou finalizando. Não temos problema de pedir para ver a glória de Deus. Você não tem problema.
Você só não pode querer a glória de Deus para si, Aleluia, Jesus. porque Deus não dá a glória dele para ninguém. Agora ele mostra a glória de Deus, a glória dele. Ele mostra, mas ele mostra. E para me ver, o que é que eu tenho que fazer? Fica na brecha. Eia, nem sempre as respostas do que nós pedimos a Deus é da maneira que nós pensamos. Mas eu quero dizer, é a maneira que a glória de Deus vai vir e se manifestará para você. Porque quando Deus passou, olha o mistério de Moisés, quando Deus passou, que ele tirou a mão, que Moisés viu as costas de Deus, você sabe o que aconteceu? Que Moisés viu a glória de Deus. Moisés, a palavra de Deus diz que Moisés escreveu o livro de Gênesis sem estar lá. Quem foi que falou? Ele viu os detalhes, irmãos. A face de Deus é aquilo que Deus tem para fazer. Ninguém pode ver. Os anjos, eles dizem glória, 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 porque com os olhos vendados, irmão. Porque eles sabem que a cada instante a glória de Deus ele faz alguma coisa no universo. Mas quando Deus passou, Moisés viu tudo que Deus fez. Tudo. As costas do Senhor, tudo que ele fez, Moisés viu. Moisés viu quando a terra era sem forma e vazia. Quando Deus disse haja, ele escreveu o livro. Sem sequer, Moisés escreveu o livro de Gênesis sem sequer estar lá junto com Deus, mas ele viu a glória de Deus. Vou te mostrar tudo, Moisés, que eu já fiz. Cara, isso é mostrar a glória. Aleluia. E ele já mostrou a glória para mim e para você. Ele já mostrou tudo o que ele já fez. Ó, tá aqui, irmão. E a palavra de Deus diz que o que Jesus Cristo fez, nem todos os livros da terra comportaria. Então eu já vi a glória de Deus e sei que Ele tem poder para mudar a história. É só crer. Aleluia. Fico com esta palavra. Livro de João, capítulo 1. No princípio era o verbo, um verbo. O verbo era Deus e o verbo estava com Deus. 3 verbos. E o verbo, um dos verbos, se fez carne e habitou no meio de nós. Depois um verbo veio como consolador. Foi como Paulo pregou aqui. Eu louvo a Deus porque existe um alinhamento aqui, irmão. Paulo pregou os 3 tipos de Deus: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou em outras palavras, para nós fecharmos aqui, os 3 verbos. Aleluia. Glória a Deus. Fica essa palavra. Aleluia. Sábado, culto missões, voz do que clama no deserto. Ministério Alimentos que une alimentando nações. Nesse sábado agora. Domingo, culto primícia. A primícia do Senhor. Mais algum recado, missionário Micael? Aleluia. Glória a Deus. Fique de pé. Vamos estar orando ao Senhor, agradecendo por esse momento maravilhoso. Aleluia. Eládio Neto, aproxima-se. A voz de papai grossa. Ora, agradecendo a Deus por esta palavra, abençoando a vida dos irmãos, para Deus guardar, livrar de todo mal, e que Ele venha abrir os nossos olhos espirituais, meu primogênito. Linda. Salve a igreja, meu Pai do Senhor. Amém. Oremos. Senhor, meu Deus eterno Pai, obrigado, Pai, por esse culto, Pai, de ensinamento maravilhoso, Pai, que todos nós aprendemos, Pai, com Tua palavra, Pai. Pai, abençoa, Pai, todos, Pai, que estiverem indo, Pai, embora, Pai, que venha proteger, Deus, de todo mal, Pai. Eu obrigado, Deus, por estar nos livrando, Pai, de toda peste, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, continua nos livrando, Pai. Pai, abençoa aqueles que não veio, Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, já é isso, Pai, que eu te peço e te agradeço. Amém. Aleluia. Abra sua mão. Hoje Jesus faz uma pergunta para você: o que queres que eu te faça? A necessidade daquele cego de Jericó era enxergar.
Qual é a sua necessidade hoje? Hoje você vai falar com o seu amigo Jesus. E eu tenho certeza que ele vai responder. Que o amor de Deus, que excede todo o entendimento, guardarás os vossos sentimentos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo e sempre, eternamente, em nome de Jesus. Está encerrado. Saúda seu irmão com a paz do Senhor Jesus Cristo.